que a boa mão do Senhor esteve comigo. Muros caídos, templo destruído, casas quebradas, e ele dizia isso. Eu vi que a boa mão do Senhor esteve sobre a minha vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18. Capítulo de número 18, verso 24. E depois nós vamos ler Romanos capítulo 1, que é logo a seguir, logo depois de Atos, vai ser fácil a gente encontrar. Nós vamos ler os 3 ou 4 textos, creio eu que farei isso, os 3 ou 4 textos nessa noite. Quero pensar sobre a gente, sobre você e eu, estarmos percebendo Deus, percebendo a divindade, percebendo as coisas espirituais, percebendo o Senhor Jesus. Quero pensar sobre essa sentença, percebendo o Senhor. Capítulo 18 de Atos, o versículo 24, capítulo 18, o versículo 24. Amém? Podemos ler? Se você vai usar o seu celular, use só para ler a Bíblia, ok? Só para ler a Bíblia. Amém, irmãos? Nada de ficar vendo mensagens, consultando e-mails ou fazendo outras coisas. Respeite ao Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que estão aí próximo, se você perceber alguma coisa estranha, tenha a autoridade e ousadia e corrija o irmão do seu lado. Fala, meu irmão, nós estamos na igreja. Não é para você ficar vendo seus e-mails, fazendo joguinhos. Amém, irmãos? Tá bom assim, queridos? Porque não é uma nem duas pessoas, que já me fala que sempre tem alguns aí que estão usando o celular para outra coisa. A gente quer abrir um pouco mais as nossas mentes, quer dar uma modernizada na tecnologia, mas às vezes por causa de alguns irresponsáveis, outros acabam pagando o preço. Então assim, se você vai usar o seu smartphone para ler a Escritura, é para ler a Escritura, é para meditar na palavra, não é para outra. E não venha me dizer que você consegue ver uma coisa e outra. Não, você não consegue. Isso aqui não é aula de física nem de matemática. Talvez matemática você consiga ver matemática e receber e-mails. As coisas espirituais não tem um que consiga. Ou você se separa totalmente para Deus, ou de Deus você não recebe nada. E não é porque ele é mau ou eu seja mau. Não é por isso. É porque ao Senhor a gente se relaciona com o nosso espírito. É com o nosso espírito. Amém? E todo o nosso espírito tem que estar na dependência do Senhor. Amém, queridos? Atos capítulo 18, versículo 24. Vamos pegar esse texto para introduzir esse assunto de percepção de Deus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria no Egito, mas ele era judeu e ele era natural, nasceu no Egito. Certamente, olhe para mim aqui, certamente, vocês que estão acompanhando Daniel comigo, certamente é um dos dispersos daquela época ainda. Porque depois de Daniel, quem está estudando comigo nas quartas-feiras, veio o Ciro. Depois, alguns anos mais, uns 2, 3 séculos mais tarde, veio Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores do mundo antigo. E esse Alexandre o Grande, ele fundou várias Alexandrias, e uma delas era no Egito. Esse homem é natural da onde? O que está marcado na sua Bíblia? Então, possivelmente, esse homem, porque nem todos voltaram de Babilônia para Israel, nem todos voltaram, alguns ficaram por lá. Na época de Ester, o povo já tinha ido embora, já fazia 140 anos. Já fazia 140 anos, quando o povo ainda estava lá na época da Ester. Muitos não quiseram voltar. Muitos ficaram ainda em Suzã, ou nas províncias da Pérsia, da Babilônia. Então, possivelmente, esse judeu aqui, chamado Apolo, ele era um dos dispersos, um dos exilados que tinha ficado por ali mesmo.
Amém? Tudo bem até aqui? Natural de Alexandria, chamado Apolo. O nome desse homem era Apolo. Homem eloquente, fervoroso. Um homem que ensinava com muita graça, não graça de gracejo ou de comédia, mas com muita graça, com muita profundidade, com muita abertura de mente, com muita intensidade, uma eloquência, um carisma, uma força no ensino. Tem pessoas que têm força no ensino, força no discurso, força como palestrante. Tem pessoas que é assim, esse homem ele tinha o dom da oratória, o dom de ensinar, o dom de falar e as pessoas compreenderem. Amém? Então, ele era um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Naturalmente ele era eloquente, ele tinha o dom da oratória, ele falava muito bem. E além disso, ele era poderoso nas escrituras. Lógico, um judeu, e acabara de converter. Ele era poderoso, ele sabia manusear os textos bíblicos, ele sabia manusear a escritura que ele tinha. E o que ele tinha? De Gênesis a Malaquias. Tá bom? E quem está acompanhando comigo Daniel, o próximo rei que vai governar agora, na profecia do capítulo 11 de Daniel, o próximo rei, é o cara que vai mandar traduzir a escritura do hebraico para o grego. É lá na época ainda, lá um daqueles reis que vai substituir, um daqueles imperadores que vai mandar traduzir, um daqueles Ptolomeus, são 4 Ptolomeus apareceram ali, que vai mandar traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Então, esse homem tem todo o Antigo Testamento, eles têm. Existe uma biblioteca, me fugiu o nome, biblioteca, onde tinha somente os livros bíblicos, somente os textos bíblicos em Alexandria. Amém? Então ele manuseava muito bem, ele mexia muito bem com as escrituras. Guardou essa informação? Guardou essa informação? Ele mexia muito bem. Dom da oratória, falava muito bem, graça estava sobre ele, a graça natural que alguns seres humanos têm, não estou falando daquela outra graça, ele tinha, e ele ainda era habilidoso na escritura. Diga, mas isso não é tudo. Diga, mas isso não é tudo. Amém? Verso 25, era ele instruído no caminho do Senhor, ele era instruído no caminho do Senhor Deus, e sendo fervoroso de espírito, aqui é sendo animado, ele falava com convicção, ele queria que as pessoas acreditassem no que ele falava, ele tinha certeza. Você sabe, quando você passa algo com convicção, é mais fácil do outro receber. Se você passa assim meio que mole, a pessoa fala assim, nem ele acredita, como é que eu vou acreditar, né? Então esse homem, ele tinha convicção daquilo que ele ensinava, instruindo no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Ele falava, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele falava a respeito de Jesus, mas só conhecia o batismo de João, o batismo exterior. Verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, que era um lugar só de judeu. Começou a ensinar, era como se fosse uma escola judaica. Na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, ouvindo-o, um casal de cristãos realmente convertidos, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Com mais exatidão, o homem era bom de falar, o homem era profundo nisso, ele sabia manusear a oratória, ele sabia manusear os oráculos de Deus, os profetas, a lei, os patriarcas, ele sabia trabalhar com os textos sagrados, e esse casal está ali naquele lugar de estudo, naquele lugar de ensino, ouve o Apolo falar,
conclui que falta alguma coisa, presta atenção, conclui que falta alguma coisa, chama-o à parte e com mais exatidão, guarda essa palavra, mais exatidão. 27, querendo ele percorrer a Acaia, depois disso, querendo percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. O casal escreveram aos discípulos do lugar para onde ele ia, sobre recebê-lo. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Agora, olha o verso 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Não é mais a respeito de Jesus, mas provando que o Cristo, olha para mim, provando que o Cristo é Jesus. Talvez esse termo, o Cristo, talvez não tenha força para você. Vou tentar te explicar isso. Talvez para nós falamos tanto Jesus Cristo, que de repente tenha se tornado assim muito comum, muito normal. Talvez tenha acontecido isso, porque nem é assim Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. É que nós estamos falando tantas vezes que virou Jesus Cristo, como que fosse um sobrenome. Mas o certo é Jesus o Cristo, Jesus. Esse é o termo. E o que quer dizer isso? Essa palavra Cristo, meu irmão, minha irmã, essa palavra Cristo, ela faz toda a diferença. Na cabeça de um judeu e, portanto, na nossa também deveria fazer diferença. Quando alguém ouvia o Cristo, porque Jesus sempre teve muito, gente. O irmão Dio acabou de me dizer hoje que lá onde ele trabalha tem um rapaz chamado Jesus, que ele fica até meio que mal, porque o cara é chamado Jesus e fala mais palavrão do que o diabo. Então ele fica até assim, meio assim, pastor, mas o nome dele é Jesus, e o cara fala cada palavrão, pastor, que dói até na sola do pé. Jesus tem muito, Cristo não. O que é o Cristo, meu irmão? O que é o Cristo? É o prometido. Prometido aonde? Pelo próprio Deus. É o próprio Deus, o prometido, o ungido, o separado, o preparado para um tempo no futuro. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já fala, alguém virá. Assim que os nossos pais caíram, desobedeceram a Deus, Deus já prometeu o Cristo, o ungido, o prometido, já prometeu. Então quando um judeu ouvia a palavra Cristo, eles tremiam. Os judeus foram enganados várias vezes, gente. Apareceram lá na Palestina muitos chamados Cristos, muitos que não eram, mas que o povo achava que era, e que levava multidões de pessoas, atraía multidões de pessoas. Então Cristo sempre foi alguma coisa assim, muito temido. Por que Jesus, o verdadeiro Cristo, não foi aceito? Porque os judeus esperavam um Cristo cheio de pompa. Quem está me ouvindo ainda? Eles esperavam um Cristo que viesse para reinar assim politicamente, para dominar Roma, para acabar com o Império Romano. Por isso Judas o seguiu. Judas não seguiu Jesus porque era bonitinho, ou porque Jesus tinha cabelos belos. Judas seguiu Jesus porque o discurso de Jesus era muito parecido com o dele. Só que o Judas não entendia que o reino dele era espiritual. O reino dele era no caráter. O reino dele era o novo céu e a nova terra. O Judas pensava que era um reino agora e político, que Jesus fosse sentar o pé na barraca ou nas portas dos romanos. Quando Jesus deixou claro que não, o Judas o traiu. Amém? Então o Cristo, gente, o Cristo é algo muito sério para o judeu. Quando eles ouviam, olha o Cristo, eles ficavam atônitos. Eles ficavam, olha, será que é? Por isso que algumas vezes, se você ler o Evangelho de São João, você vai ver que os judeus, eles mandam os escribas a analisarem Jesus. Se você pega o capítulo 7 de São João, os religiosos, eles chamam os guardas, eles chamam os fariseus e falam assim, vai lá e examina, vê se esse Jesus é realmente o prometido. Eles sempre faziam isso. Veja se esse Jesus aí é o Cristo mesmo.
Vai lá avaliar, vai lá analisar, vai lá medir se é isso mesmo, para ver se bate. Para ver se bate. Amém, irmão? Está aqui? Então Cristo é algo muito sério. Então quando fala assim, aqui no finalzinho assim, provando por meio das escrituras, de Gênesis a Malaquias no caso, ele provava, esse homem que pisou aqui, esse homem que andou no nosso meio, esse aí é o Cristo prometido. E os judeus ficavam assim, mas é mesmo? Mas peraí, ele morreu na cruz, ele morreu numa cruz, será que é ele mesmo? É esse aí, olha como encaixa, olha como bate aqui a escritura aqui, esse é o Cristo. Mas espera aí, o Cristo, ele não era para vir de Belém? Esse veio de Nazaré, da Galileia? Como é que pode? Não, esse aí é ele mesmo. Mas espera aí, esse morreu numa cruz de ladrão. Então o Apolo provava. Então ele não falava mais a respeito de Jesus. Por exemplo, nós falamos a respeito de Moisés. Alguém aqui adora Moisés? Nós falamos a respeito de Abraão. Alguém aqui adora Abraão? Nós falamos aqui a respeito de Davi, mas ninguém adora Davi. Então o Apolo, ele falava no começo a respeito de Jesus, mas agora ele viu, ele percebeu que Cristo é o centro de tudo. Será que Jesus já é o centro da sua vida? Será que já houve esse encontro mesmo com Deus? Será? Dá uma folhadinha comigo aí, eu volto para aí já, porque já não vai dar para fazer aquilo que eu pensei em fazer. Para frente um pouquinho no capítulo 1 de Romanos. No capítulo 1 de Romanos. Duas formas, vou falar somente essa parte aqui, duas formas de se perceber a Deus. Olha lá. Capítulo 1 de Romanos, no versículo 19, é o próximo livro depois de Atos, que vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, ou se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Percepção de Deus. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos, as qualidades, olhe para mim, as qualidades invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus, ele mostra. Os atributos invisíveis de Deus são perceptíveis, ele mostra. Olha para a sua Bíblia agora. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade. Então a divindade, o eterno poder, os atributos invisíveis, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram. Olha para mim agora, olha para mim. Então existe uma percepção natural de Deus, que o próprio, olha para mim por gentileza, levanta a cabeça, olha para cá. Existe uma percepção de Deus, natural, que o próprio Deus deu a conhecer. O próprio Deus. Os atributos, as qualidades de Deus, o eterno poder de Deus, a divindade dele, ele manifestou. Aonde? Através das coisas criadas. Vou repetir. A primeira percepção de Deus, as qualidades de Deus, todas as qualidades dele, o eterno poder de Deus. Porque assim, deixa eu fazer uma pausa aqui. Você acha que nós seremos eternos como Deus é? Nunca seremos. Nós beberemos na eternidade de Deus. Outra coisa que no meio dos teólogos alguns erram, fala sobre a imortalidade da alma. Imortalidade é uma qualidade de Deus, não de homem.
Não existe homem imortal. Existem homens e mulheres que estão bebendo na eternidade de Deus. Não há nada maior do que Deus, gente. Nada, nunca haverá. Então, às vezes, nós, assim, buscamos do Espiritismo a imortalidade da alma, mas essa imortalidade não é a mesma imortalidade de Deus, porque a imortalidade é um atributo natural de Deus, não de seres criados. Os anjos não são imortais, no sentido, meu irmão, no sentido divino, no sentido da onipotência. Pastor, por que o senhor nunca falou isso para nós? Porque nunca foi o caso de falar. E isso não vai também matar nem fazer ninguém ser salvo também. Mas imortalidade é um atributo unicamente e exclusivamente da Trindade. Nós bebemos na eternidade. Nós estamos ligados à eternidade. Tudo bem? Então, as qualidades de Deus, o eterno poder de Deus, se percebem. A divindade de Deus se percebe pelas coisas criadas. Então existe uma percepção que o próprio Deus, e isso é tão sério isso, que veja o complemento do versículo 20. Olha o complemento, depois do ponto: tais homens são, por isso, são o quê? Indesculpáveis. Ninguém, olhe para mim, olhe para cá por gentileza, ninguém poderá dizer: não conheci Deus. Eu não sabia que tinha uma divindade. Por quê? Porque as qualidades de Deus, os atributos de Deus, Ele manifestou nas coisas criadas. Não tem como olhar e falar: não existe Deus. Não tem como. Até o próprio Einstein, que tinha uma dificuldade de crer, ele falava assim, até o Einstein: olha, Deus criou o mundo, mas depois picou a mula, foi embora. Até o Einstein. Deus criou tudo isso aqui, e depois ele foi embora, ele programou tudo isso aqui e sumiu. Era uma forma de ironia que ele usava para falar. Porque ele não conseguia ver como é que um mundo catastrófico assim, como é que pode ter um Deus bom? Ele não entendia essa coisa de um mundo mau e um Deus bom. Então ele concluiu o quê? Que se existe um Deus, ele foi embora daqui, porque se o Deus é bom e ele é todo poderoso, como é que ele deixa o mal reinar aqui? O Einstein, que era tão inteligente, não entendia isso. Faltou para ele converter, né, irmão? Em vez de se converter à matemática, devia se converter ao cristianismo. E era judeu, né? Entenderam, queridos? Então Deus manifestou para o quê? Para que todo ser humano seja indesculpável. Você sabia, ele vai dizer, você sabia que a divindade existia, você viu a minha eternidade, você viu os meus atributos, você percebeu. Amém, irmãos? Então existe uma percepção natural através das coisas criadas. Por que você acha que o pobre índiozinho, há 500 anos atrás, ficava fazendo um foguinho e adorando o fogo? Por que o índiozinho, há 500 anos atrás, aqui no Brasil, quando trovejava, ele corria fazer uma cerimônia, prestar um culto? Por que você acha que o índio, antigamente, quando relampejava, ele corria se ajoelhar? É lógico que ele sabia que existia uma força maior, ele só não sabia explicar. Então ele se rendia, ele se dobrava e começava a adorar o sol, adorar a lua, adorar o relâmpago, adorar o fogo. Adorava o elefante, que era grandão. Puxa, esse elefante tão grandão deve ser Deus. Ele é grandão assim, deve ser Deus. Perceberam, irmãos? A própria religiosidade é flagrante. A própria religiosidade pega a gente no flagrante. Por exemplo, olha o que você faz às vezes. Olha, todas as vezes que eu assisto o meu time jogar de camisa vermelha, meu time ganha. O que é isso, irmão? Existe uma força maior, você acredita? Olha, existe técnico que nem troca cueca, não é assim? Porque se ele trocar de cueca, o time perde. Isso é flagrante, meu irmão. Tem gente que se acordar de manhã e não for com o pé direito, ele acha que o dia vai ser mau. O que é isso? Religiosismo. Isso é flagrante. Na verdade, na essência, você acha que tem um poder aí. Existe um poder aí.
Está percebendo, irmãos? Está me entendendo, sim ou não? Então Deus, Ele manifesta o teu poder. Ele só não dá o endereço dele. Ele só não fala, eu sou o Senhor. Ele não fica gritando, ó, olha gente, eu sou Deus. Ele não faz isso. Mas todos percebem as qualidades do Altíssimo. Todos veem o eterno poder de Deus. Todos percebem a eternidade de Deus, a divindade de Deus. Então existe uma percepção natural, para que todos se tornem indesculpáveis. Ninguém vai chegar lá um dia e falar, não sabia, a Rosângela não pregou para mim, não sabia. Todos sabem. Agora existe uma percepção especial. Olha para cá, existe uma percepção especial. É isso que nós lemos ali em Atos. Quando a Priscila e o Áquila chamaram Apolo para conversar, eles colocaram para o Apolo a exatidão, o alvo. Qual é o alvo da Escritura? Revelar Cristo. Esse é o alvo da Escritura. Alguns especialistas, eles falam assim que o centro do Antigo Testamento é a lei. Outros falam, não, o centro do Antigo Testamento é o trono de Davi. Outros falam, não, o centro do Antigo Testamento é o nomos, a lei. O centro da Escritura é o Messias, é Jesus. Quando você lê a Bíblia, tendo a chave hermenêutica, tudo fica fácil. Jesus é a chave. Por isso que muitas pessoas simplesinhas, que se convertem a Jesus, vai ler a Bíblia e fala, olha isso aqui, e começa a entender. Pode não entender a ciência da Bíblia, que tem muita ciência aqui, pode não compreender os detalhes históricos e geográficos, mas entende, discerne, percebe. Então existe uma revelação especial, uma percepção especial, e ali o Apolo captou. Ele começou com mais exatidão, ele começou a provar que Jesus é o ungido, o Cristo prometido. Você é uma pessoa especial, meu irmão, porque você não percebe Deus através das nuvens, da chuva, do sol. Você é uma pessoa felizarda. Você é uma pessoa felizarda, porque você percebe Deus, porque você encontrou Jesus, meu irmão. Você não encontrou o pastor Clóvis, você não encontrou a pastora Lúcia, você encontrou Jesus, ou melhor, Ele te encontrou. Ele encontrou você. Volta um pouco para trás na sua Bíblia aí. Volta um pouco para trás em Mateus. Deixa eu ler para você o que aconteceu com você e comigo. Mateus, no capítulo 16, rapidamente, que o tempo já passou. Mateus, capítulo de número 16. Presta atenção ainda, para você ver o que é essa percepção especial. Veja o que é essa percepção especial. Capítulo 16 de Mateus, acharam Mateus? Rapidamente comigo. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo que eu sou? O que o povo fala sobre mim? O que o povo diz sobre mim? Jesus está perguntando para os discípulos dele sobre o que o povo diz. Verso 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, profeta bravo. Outros falam Elias, mais bravo ainda. Outros falam Jeremias, vixe nossa. O interessante, meu irmão, olha para cá, deixa eu fazer um comentário aqui. Olha para cá. A questão é que hoje em dia, presta atenção nisso aqui. Eu finalizo já. Hoje em dia, as pessoas falam de Jesus como uma pessoa assim, mole, todo choroso, que fala, vem para mim que eu te quero tanto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O povo na época de Jesus, comparou Jesus, não foi com Isaías. Irmãos, olha, em Israel tinha profetas da barra pesada, que o cajado era quase uma bazuca, e tinha profetas que eram mais consoladores,
Tinha profetas que era assim, sangue nos olhos. Assim, igual eu, assim. E tinha alguns profetas que era mais como o pastor Antônio, a pastora Lúcia. Assim, mais consolador, mais Espírito Santo, sabe o que é? Quando responderam para Jesus, não falaram profetas assim não. Falaram assim, olha, João Batista, gente. Gente, quantos anos João Batista pregou? Quantos anos, gente? Se vocês acham que o ministério de Jesus foi curto, o de João Batista foi menos ainda. Não durou 3 anos de João Batista, mataram ele. Porque a palavra de João Batista incomodava. O João Batista era uma carne de pescoço, era uma pedrinha no sapato. Eliminaram o João Batista, compararam Jesus com João Batista. E hoje não, essa geração fica comparando Jesus com, sabe assim, Romeu e Julieta. Fica comparando Jesus assim com Titanic. Ele foi comparado com João Batista, depois o Elias. O Elias, irmãos, quem se lembra dos 400 e poucos profetas de Baal? Quem se lembra disso? O Elias convidou os 400 profetas de Baal para comer feijoada na casa dele, né? Foi isso, irmão? Vamos fazer uma festinha profetadas, foi isso, irmão? Vamos comer feijoada, vamos pro churrasco, foi isso? Irmãos, Elias matou 400 profetas, irmãos. Ele é a turma dele. Profetas do mal, dos demônios. Matou de matar mesmo. E não é simbologia. Matou de matar. Sabe o que é matar? Quem sabe o que é matar aqui? Então, é isso que ele fez. Não vem só avisar a Bíblia não, irmãos. Matou mesmo. Correram atrás dos caras, pisaram na cabeça dele e cortaram a cabeça dos caras. E Jeremias, irmãos. Jeremias, vai ler sobre Jeremias, irmão. É que a gente fala de Jeremias chorão, a gente pensa que ele era mole, ele era chorão porque ele queria mais. Chamaram Jesus esses profetas, irmãos. Entenderam? Jesus não é isso que fala por aí não. Cuidado com a sua fé. Eu não estou falando que Jesus quer mandar todo mundo para o inferno, não. Mas ele está chamando você para arrependimento. Amém, irmãos? Mas aí diziam isso, verso 14, uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E aí, Jesus fala o seguinte, verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que vocês dizem? Bom, eles falavam, o Senhor é um dos profetas. É um dos profetas. Existe uma religião aí no nosso meio hoje, gente, que sempre está batendo na sua porta. Tem uma religião aí no nosso meio, irmãos, que reduziu Jesus a um profeta. Jesus não é um profeta. Diga para o seu vizinho, Jesus não é um profeta. Diga, ele enviou os profetas. Amém, irmãos? Ele não é um grande profeta, o maior dos profetas, o melhor dos profetas. Não, ele não é. Está ouvindo, meu irmão? Ele é Deus. Ele é Deus. Existe uma religião aí que surgiu no século VII aí, que reduziu Jesus a profeta. Até hoje, no nosso meio aí, ó. Até hoje. Quem acha, meu irmão, às vezes a gente pensa assim, que só porque a igreja não é de Deus, ela vai falir. Não fale não, irmãos. Está cheio de religião aí que não faliu, não. Essa daí que bate de porta em porta veio desde o século VII. E não morreu não acabou não. Então às vezes você fala assim, se essa obra é de Deus, se essa obra não é de Deus, ela vai cair. Não quebra não, irmãos. Existem obrinhas por aí, irmãos, que não caem nem cavacatu, isso aí não é de Deus não. E não cai, não acaba também. Então cuidado com essas definições humanistas, essas definições carnais. Entendeu, irmãos? Essas definições assim, de alguns pensadores. E vocês o que dizem? Ficaram quietinhos, silêncio, tal, verso 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Olha para mim. Qual foi a resposta dele? Só um povo aqui à minha direita. Qual foi a resposta? Só o pessoal aqui do meio. Só o pessoal aqui à minha extrema esquerda. Todo mundo agora.
sabe o que é essa frase que você falou, irmão? Você pode falar isso assim como nós falamos aqui agora, de memória. Mas olha o que Jesus vai falar sobre essa frase. Olha o que Jesus vai dizer sobre essa resposta. Veja aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu que está, olha para mim. A resposta de Pedro não foi memória, não foi cerebral, é essa revelação especial. Você pode, e todos percebem Deus na natureza, todos percebem Deus através das coisas criadas, mas para nós existe uma revelação especial. Pedro disse: tu és, eu já sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: opa, deixa eu te dizer, Pedro, nem adianta pensar que foi você que descobriu, nem adianta dizer que é coisa da sua cabeça, Pedro, foi meu pai que te contou. Ninguém saberia isso, Pedro, se meu pai não falasse. Revelação especial, irmão. Esse encontro que você teve com Deus, valoriza. Revelação especial. Você é uma pessoa especial, não porque vem todo dia na igreja, mas você é especial porque o Deus criador dos céus e da terra se revelou para você, contou para você. Você sabe que Jesus é Deus, você sabe que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele te contou isso, não é coisa da sua memória, não é coisa do seu pensamento. Deus contou para vocês, e se Ele não contou, você ainda não é filho de Deus. Doeu? Sinto muito. Revelação especial é aquela que Deus te conta para você, aí no seu cantinho. Às vezes você está aí ouvindo a palavra e chora, e não entende por que chora. É Deus te contando algo, é Deus te falando algo. Não resista ao Espírito Santo, não resista à voz de Deus. Todos são indesculpáveis, todos conhecerão a Deus pelas coisas criadas, mas existe um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse povo é a igreja, é os lavados no sangue do Cordeiro, aqueles a quem Jesus se revelou, aqueles a quem o Pai contou o segredo. O meu filho está aí, o meu filho chegou, o meu filho morreu por vocês, o meu filho é Deus, é o meu filho que trará vocês para mim, é o meu filho que buscará vocês para mim, é o meu filho que trarão vocês de volta. Isso é revelação especial. Isso é revelação especial. O Pai te contou, o Pai me contou que Jesus é o Cristo. Jesus é o Deus eterno. Jesus é o Senhor para sempre. Ele contou para você, Ele contou para nós. Revelação especial, percepção especial. Amém. O Apolo teve essa revelação especial. A Priscila e o Áquila tiveram essa revelação, essa percepção especial. O próprio Paulo, no caminho de Damasco, ele que já conhecia toda a Bíblia, um dia ele encontrou com o Alfa e o Ômega. Você um dia encontrou com ele. Valorize isso. Curva sua cabeça, feche os seus olhos nessa hora. Curva sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante. Não saia do seu lugar, por favor.